pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam. Hoje, segunda, Ciências, nós vamos dar início ao capítulo 6, né? Reprodução sexuada e reprodução assexuada das plantas, né? Dividida em partes também. Vamos iniciar com a parte 1, que está iniciando na página 110 e que é um assunto bem legal, bem fácil. Bora lá! Primeiro ponto, fala sobre os órgãos de uma planta. Então, pessoal, para a gente começar a compreender um pouco do assunto de plantas, né? Nós precisamos diferenciar algumas partes. Nós temos, de certa forma, uma facilidade ao ver as principais partes de uma planta, já que é uma questão mais vivida. A gente vê elas, vê essas partes da planta com muita facilidade. E nós temos essas partes classificadas como órgãos. Nós temos os chamados órgãos vegetativos da planta e temos também os órgãos reprodutivos da planta. Nessa questão das partes, nós vamos iniciar mostrando aquelas 3 primeiras partes que a gente aprende bem fácil, da raiz, caule e a folha. Nas 3 primeiras partes que se estuda sobre anatomia vegetal. Então, pessoal, nós temos as raízes, o caule e as folhas como partes importantes para a planta, sendo dessas partes retiradas as substâncias do solo, né? Retira-se água e os sais minerais. Também, a partir de certas partes da planta, ela precisa realizar reações químicas, né? Nós chamamos isso de fotossíntese, que é uma substância que tem muito nutriente e que precisa ser transportado por toda a planta. Também com a questão da sustentação da planta, o que é que segura ela, né? Então essas partes estão relacionadas ao que a gente tem como importante. Então, raiz, na maioria das vezes, parte subterrânea, vai ficar abaixo do solo, onde essa região apresenta umas estruturas de absorção de água e minerais. Então a função da planta, além, lógico, de segurar ela no chão, né, de prender ela ao solo, a raiz também tem essa função de fixação, tem a função importante de absorver os nutrientes, a água e os minerais da terra. Então nós temos a primeira parte. Como a gente pode dar exemplos bem simples, que às vezes a gente confunde, né, mistura na realidade, nós temos, cenoura é uma raiz, beterraba é uma raiz, mandioca, batata doce são órgãos vegetativos do tipo raiz, onde vai haver um acúmulo de substâncias nutritivas, por isso é importante se alimentar desses vegetais, dessas raízes, e que logicamente vai para a planta também, mas a gente absorve na nossa alimentação, a gente precisa comer, são alimentos bastante nutritivos. Nós temos o caule, que sustenta a planta, né, que dá estabilidade a ela, mas que também às vezes guarda-se nutrientes no caule e a planta pode servir de alimento. Então nós temos quem? Olha só, a batata inglesa, certo? A batata doce, raiz, batata inglesa é um caule. Cebola é um tipo de caule, certo? Canela, palmito, alho, nabo, cana-de-açúcar. Então essas aqui nós temos órgão vegetativo do tipo caule. E folhas. As folhas são as mais fáceis, né? Geralmente verdinha, que muita gente acha que não gosta muito de comer, né? Que seria cebolinha, coentro, alface, couve, então, repolho. Então esses tipos de plantas também são utilizadas na alimentação, esse tipo de órgão vegetativo, cuja função é realizar fotossíntese. É verdinha assim porque tem uma substância química nas folhas, certo? E essa substância química, ela ajuda a planta a realizar a fotossíntese. Chama-se clorofila, cor verde, e que dá cor às folhas. Os órgãos reprodutivos, eles evoluem ao passar do processo, lógico, reprodutivo. Então vão se transformando. Nós temos os órgãos reprodutivos mais famosos, flores, geralmente coloridas, né, chamativas,
exalam perfumes, mas que também podem servir de alimento. Algumas flores, como couve-flor, é muito utilizado na culinária. Então é a parte que vai se responsabilizar pela reprodução daquela planta. Ok? Quando a flor passa pelo estágio reprodutivo, ela vai produzir o fruto, né? E dentro do fruto vai haver uma semente. Quais são os frutos que a gente acha que é um legume, que é e não é um fruto, é uma fruta. Por exemplo, ó, tomate. Acham que tomate é um legume, mas tomate é uma fruta. Ó, azeitona é uma fruta. Pepino, os estranhos, além dos mais famosos, né? Manga, laranja, né? Os que a gente usa como frutas mesmo, os sucos, ali a gente sabe o que é. Mas existem alguns frutos que as pessoas acham que não é uma coisa e é outra. Então tem aqui como esses exemplos, esses três. Ó. As sementes, logicamente, vão vir dentro do fruto. Sempre não. Às vezes as sementes não vêm envolvidas por um fruto. Por exemplo, o caju. Quando a gente come aquela parte doce, né, do caju, aquilo dali não é a fruta. A fruta do caju está dentro daquela castanha. É a castanha que nós temos como a fruta do caju. Bem estranho, né? Mas a gente chama de fruto. Na realidade é um pseudo-fruto, como mais os biólogos e cientistas chamam. E a gente confunde como fruta, mas não é. Então as sementes, pessoal, tem grande variedade. Arroz, feijão, né, lentilha, e milho e por aí vai. Tem uma infinidade. São as partes mais variadas que podemos ter. Então, esses são os órgãos reprodutivos por onde a gente vai estudar hoje a formação do fruto e da semente. Tudo a partir da flor. Então, a gente vai iniciar estudando ela, vendo os tópicos importantes, que são o que são os gametas. A gente já estudou isso um pouco atrás, mas a gente vai fazer uma revisãozinha para lembrar, que são células reprodutivas. Tanto os animais quanto os vegetais possuem gametas. Então, esses gametas podem ser masculinos e femininos. O gameta masculino ele é chamado de grão de pólen, certo? Nos animais chamado de espermatozoide. Aqui não, no assunto das plantas, nós temos o gameta masculino chamado de grão de pólen. Os femininos é chamado de óvulo mesmo, tá bom? Então, o masculino tem que se encontrar com o feminino para que a planta possa dar origem à semente. E a semente, digamos, seria o filhotinho, o bebê da planta, que vai dali nascer, logicamente, uma plantinha nova. Então, vamos lá. É importante a gente entender o que é polinização. Aqui eu coloquei um exemplozinho, ó, bem simples. Ó. Abelha. A abelha pousa na flor, ela acaba ficando toda sujinha de grãos de pólen, ó. Porque quando ela voar para outra flor, ela vai levar esse grão de pólen dessa flor para aquela nova. E aí pode haver o processo de fecundação, que é quando os gametas masculinos e femininos se juntam. Então a polinização nada mais é que o transporte do grão de pólen de planta para planta, podendo ser feito pela abelha, por insetos. A gente tem os beija-flores, que podem fazer também a polinização, né? As borboletas, pássaros, morcegos também. Então, até eles podem fazer o processo de polinização e que ajuda as plantas a se reproduzirem. Então, quando a fecundação se processa, um certo tempo depois, começa a acontecer isso aqui, ó, o processo de germinação. Essa sementezinha vai cair em algum local, como um terreno, ou um local que tenha terra com nutrientes, que tenha água, e dessa semente vai nascer, ó, uma plantinha nova. O nascimento, esse processo de crescimento aqui, ó, eu chamo de germinação, que é quando o embrião que está lá na semente, ele consegue crescer, certo? Então vamos lá, ver essas partes das flores, ó. Nós temos um processo bem simples, de forma chamada sexuada, porque vai haver uma parte masculina e uma parte feminina que vão se juntar para que possa ser gerado um novo indivíduo, uma nova planta. Tem que haver o gameta masculino e o gameta feminino para ser chamado de reprodução sexuada. Se vier
o A e o S na frente, assexuada, tudo junto, aí não há os gametas envolvidos nesse processo. Por isso é importante muita atenção. Sexuada, quando as plantas geram novos indivíduos por meio de produção de gametas. Então isso vai ser feito aqui, ó, na flor. Então a flor é uma estrutura que apresenta as pétalas bem coloridas, vermelhas, brancas, amarelas, azuis, aí tem uma variedade de tons, que a função justamente é chamar a atenção da abelha, do beija-flor, né, de morcegos, dos agentes polinizadores. Sem os agentes polinizadores, é muito difícil acontecer essa reprodução sexuada, porque não tem quem leve os gametas de uma planta para outra. Tem casos em que a planta pode fazer isso, porque dentro dela tem tanto o masculino quanto o feminino. Então fica mais fácil, ó, fica pertinho um do outro. Mas tem planta que ou só tem o masculino ou só tem o feminino. Aí fica mais difícil. Então tem que ter alguém que leve o gameta masculino até o feminino. Então, por exemplo, peguei aqui, ó, a parte reprodutiva da flor, que é o que está no meio dela, ó, e eu tenho essa haste, ó, esse fiozinho verde, na ponta tem uma bolinha. Isso é o aparelho reprodutor masculino. Essa é a parte masculina da planta, ó, onde aqui eu tenho os gametas masculinos, ó, esses pontinhos aqui, ó, que são os grãos de pólen. Eu tenho esse maior gordinho aqui, ó, essa garrafinha, ó, que é o feminino, que vai produzir os gametas femininos, no caso do óvulo. Então o óvulo está bem aqui, ó, essa bolinha aqui, ó. Então o grão de pólen vai descer e vai se encontrar com o óvulo. Aí vai acontecer o processo de fecundação, certo? Que é quando, ó, eu tenho agora o embrião, já tipo bebezinho da planta, já aqui dentro do ovário, que é a parte feminina da planta. Quando isso acontece, essa parte da flor, ó, essa parte de fora, tudo isso aqui, ó, ele começa a inchar, acumulando substância nutritiva, alimento para a semente também, e para ajudar também na dispersão das sementes. O que é dispersão? Então quando você, vou dar um exemplo na floresta, quando o macaco ele pega uma manga, então ele vai arrancar daquela flor, daquela planta a manga, certo? Vai comer só a parte, lógico, da manga, e o caroço ele vai descartar, ele vai jogar fora. Se ele demorar muito para comer, então a tendência é ele ir pulando de galho em galho com essa manga, né, se alimentando bem. Aí pode ir para bem longe da planta, de onde ela tirou a manga, e jogar esse caroço de manga naquele local onde não tem planta, onde não tem mangueira. Se esse caroço, se essa semente de manga cair no local também com nutrientes e água, ela vai germinar, esse caroço de manga, né, porque ele comeu o fruto, o macaco, ó, e vai germinar, nascendo uma mangueira naquele local que não tinha. Isso se chama dispersão, quando eu espalho as sementes. Então a função do fruto basicamente é isso, dar alguma coisa em troca para que o animal possa se alimentar daqui e dali e ajudar a espalhar as sementes. Então isso pode acontecer de um elefante comer a manga inteira, com caroço e tudo. Pode ser que o caroço de manga passe por todo o aparelho digestivo do elefante e saia nas fezes, no cocô dele. Digamos assim, já sai adubado. O caroço de manga, se não foi destruído, se ele está lá bem certinho, direitinho, ele pode já crescer, germinar num ambiente que já tem nutrientes. Seria tipo um estrume, né? um fertilizante para o crescimento daquela planta. Esse processo todo leva um certo tempo, mas isso acontece. E várias plantas usam os animais como agentes polinizadores, né? A abelha, mas também usa alguns animais como dispersores, que vão levar e espalhar as sementes por todos os lados. E isso ajudando a planta a crescer sua população, né? Ter várias plantas naquele lugar. As florestas se reproduzem usando essa tática, usando os animais, mas eles não vão trabalhar de graça. A abelha, por exemplo, está indo de flor em flor, mas ela está indo atrás de alguma coisa. Ela não está fazendo aquilo só para ajudar a planta a se reproduzir, não. Ela está lá atrás de néctar, que é uma substância adocicada que as flores produzem. Então, a abelha
faz uma coisa pela planta, a polinização, ajuda a polinizar, mas ganha algo em troca que é alimento. Então ajuda a planta a dar uma coisa e recebe outra. O inseto dá uma coisa e recebe outra. Então é ajuda mútua, os dois saem ganhando da história. No caso da dispersão das sementes, o que é que o macaco ganha? O que é que o elefante ganha? A parte nutritiva, que é o fruto. Ó. Se a semente não for destruída, então pode haver a germinação, certo? Então ele vai ganhar alguma coisa. A planta ganha ajuda para espalhar as sementes e o animal, o elefante ou o macaco ou outro ser vivo, ganha alimento, ganha nutriente do fruto, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. A gente fica nessas partes aí, nas duas estruturas, né? Os vegetativos e os reprodutivos da planta. E na próxima aula a gente continua, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!